Bom dia. 2 Reis, capítulo 3. Livro de 2 Reis, capítulo 3. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel, em Samaria, e governou 12 anos. Jorão procedeu erradamente diante dos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como a sua mãe, pois destruiu a coluna de Baal que seu pai tinha erguido para adoração. Contudo, seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, maus procedimentos que induziram Israel a pecar, e destas maldades não se afastou. O filho de Acabe prosseguiu nos erros de seus pais, e a única coisa de bom que ele fez foi que ele destruiu a coluna de adoração a Baal. Mas ele fez os mesmos erros, os mesmos pecados, e conclusão, fez com que o povo continuasse no pecado. Messa, rei dos Moabitas, tinha muitos rebanhos e pagava 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros como tributo vassalar ao rei de Israel. Todavia, quando morreu Acabe, o rei de Moabe revoltou-se contra o rei de Israel. Naquela época, o rei Jorão saiu de Samaria e arregimentou todo o Israel. Depois mandou transmitir uma mensagem ao rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe rebelou-se contra mim, portanto tu irás comigo à guerra contra os moabitas. Ele prontamente replicou: sim, eu irei, estarei ao teu lado, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos de guerra junto aos teus. Novamente, nós vemos agora uma união do rei de Judá sem consultar o Senhor. Os moabitas, que pagavam tributos a Israel, depois da morte de Acabe, decidiu não mais pagar. Jorão, filho de Acabe, que era rei, então chamou todo Israel, todo o exército, levantou-se para atacar os moabitas. E convocou, enviou um convite para Judá, para o rei de Judá. E este, por sua vez, simplesmente concordou, aceitou e falou: não, vamos juntos, vamos lutar juntos, estarei ao seu lado, meus homens, meus cavalos, meus carros de guerra. O nosso exército estará unido com o seu para nós combatermos os moabitas. A resposta foi imediata e não consultou a Deus. Judá deveria saber, conhecendo os erros de Israel, a idolatria e tudo mais, que não poderia, em hipótese nenhuma, unir-se a ele. Esse é um exemplo que nós temos que tomar para a nossa vida, sabendo que nós não podemos nos unir, qualquer que seja a batalha, aos idólatras, aqueles que não vivem segundo o Evangelho. Nós não podemos nos unir aos pecadores. A palavra de Deus fala assim, que comunhão existe, né, entre a luz e as trevas. Que comunhão há entre o santo Deus, né, e o Belial, ou seja, entre Deus e o diabo. Não existe. Como que nós poderemos falar que nós buscamos a santidade se nós estamos unindo aos pecadores para entrar numa batalha qualquer? Não que nós devemos nós devemos fugir dos pecadores, nós devemos pregar para os pecadores.
Nós devemos ensinar os pregadores, nós devemos chamá-los ao arrependimento para que se convertam sim. Mas enquanto eles estão abraçando o pecado, enquanto eles estão vivendo na prática e gostando do pecado, nós não podemos nos unir a ele. Israel estava totalmente na prática do pecado, gostava, então por tal motivo nós não poderíamos, em hipótese nenhuma, adorá-lo. Nós não poderíamos, de maneira nenhuma, Israel não poderia uni-los de forma alguma. Mas aqui nós vimos a primeira vez, agora estamos vendo pela segunda vez. Então o rei de Israel exclamou: ai de nós, será que Deus reuniu os 3 reis para entregar-nos nas mãos dos moabitas? Mas Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta de Deus para podermos consultar o Senhor por seu intermédio? Então o servo do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. Novamente Josafá pergunta, fala: olha, não tem um profeta do Senhor, não tem nenhum homem de Deus aí que a gente podia consultar, não? Aí daqui você falou: não, tá aí Eliseu tá aqui no nosso meio. Eliseu era o servo, quando derramava água nas mãos, quer dizer assim, servia a Elias. Tá aqui no nosso meio Eliseu, né, que era um servo de Elias. E podemos consultá-lo. Então declarou Josafá: ele tem a palavra de Deus. Em seguida, o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel: que tenho eu a ver contigo? Vai consultar os profetas do teu pai e os videntes da tua mãe. Entretanto, o rei de Israel contestou-lhe: não, é que Deus reuniu nós, os 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Porque Jorão também tinha convocado o rei dos Edomitas, né? O rei de Edom. Então ele, o rei de Edom, e Josafá, os 3 reis, ele queria saber se iriam vencer. Nós vemos também que ele era covarde, ele estava com medo. E tá assim, será que nós 3 vamos perder, vamos ser derrotados diante dos moabitas? Então ele juntamente com o rei de Edom, vai até Eliseu. Só que quando chega lá, Eliseu já dá-lhe uma má resposta. Isso em virtude porque ele era um pecador, ele vivia no pecado, ele gostava do pecado. Não era que ele praticava por desconhecimento, não, é por gostar mesmo. Então Eliseu lhe respondeu o rei de Israel: o que tenho a ver com você? Contigo? Vai consultar os profetas do teu pai, os videntes da tua mãe. O que eu tenho com você, pai? Vai consultar lá os profetas de Baal, lá os vizinhos da sua mãe, todos aqueles. Você vive na prática do erro, então vai buscar lá, não aqui. Mas foi o que o rei disse, falou: não. Queremos a resposta sua. Queremos saber se Deus vai nos entregar na mão dos moabitas. Ao que Eliseu retrucou: juro por Deus, o nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não te daria menor atenção, nem sequer olharia para o teu rosto. Nós vemos que o profeta era homem de Deus, homem que não temia do rei. Falou: eu juro por Deus, se não fosse em respeito ao rei de Judá, a Josafá, se não fosse em respeito a ele, eu nem sequer olharia no seu rosto. Tem nada para falar com você. Mas estou atendendo em respeito ao rei de Judá, em respeito a Josafá. Este procedimento, esta maneira de ser de Eliseu, que é a maneira correta que nós devemos agir. Nós não devemos, eu fico observando pessoas supostos
falsos profetas. Estão em lugares totalmente oposto à vontade de Deus, entregando profecias. Ah, não, Deus vai abençoar, vai fazer isso, fazer aquilo, falando para pessoas que estão no pecado, que amam o pecado. Estão ali, estão se misturando e estão falando que Deus fez, que Deus vai fazer, que Deus vai abençoar, sendo que nada tem a ver com a palavra de Deus. Estão falando por eles. Eles não têm coragem de chamar o arrependimento. Eles não têm coragem de dizer, não, você é pecador, você está no erro, você tem que se converter, você tem que se arrepender. A primeira pregação de Pedro no templo, ele disse da seguinte forma: olha, vocês assassinaram Jesus. Ali depois da cura do coxo, ficava na porta do templo. Estava ele e João indo para o templo. Todo mundo conhece essa passagem. E todo dia ficava ali um aleijado, um coxo. Todo dia eles traziam e colocavam na porta do templo para pedir esmola. Os dois estavam chegando, o coxo ele pedindo esmola, eles não tinham dinheiro, porque não era esse super pastor que andam fazendo campanhas, pedindo oferta por aí. Porque esses chegam nos templos de helicóptero, esses chegam de aviões, esses chegam de carrões. Eles foram a pé. E aí eles não tinham dinheiro. Falaram, não temos dinheiro não, mas o que nós temos nós vamos te dar. Levanta aí antes. O povo adorou, o povo, ele na hora ficou curado, ele entrou pro templo, então todo o povo ia adorar. Aí Pedro levantou e começou a pregação, chamando a atenção do povo, porque vieram adorá-lo, achando, falou, não, pai, não fiz nada por mim não, quem fez foi Jesus. Foi por Jesus, no nome de Jesus, a quem vocês mataram, vocês assassinaram e pediram um assassino, pediram Barrabás. Pregação. Depois disso, várias pessoas converteram. Falou. Então, o que nós temos que fazer é chamar arrependimento. O que o Eliseu fez aqui? Falou, olha, eu nem te daria atenção. Porque Jorão não queria mudar, Jorão não queria servir o Senhor, não. Queria só a bênção. Então Eliseu falou, não, só por causa de Josafá, o rei de Judá, vou te dar atenção. Senão nem isso. No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu e lhe ordenou, assim diz o Senhor, cavai muitos poços neste vale. Porquanto assim fala Deus, eis que não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de água boa, e saciarei a vossa sede, e a sede de todo o vosso rebanho, e de todos os vossos animais de carga. Mas isso ainda é pouco aos olhos de Deus, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Destruirei toda a cidade fortificada, cortarei todas as árvores frutíferas, e taparei todas as nascentes, e cobrireis de pedra todos os campos férteis. Falou, olha, Eliseu falou, não, vem cá, traz um tocador, o cara tá tocando ali, ele está em espírito de oração, falando com Deus, recebeu a palavra de Deus, falou, olha, Deus está dizendo assim, vocês não vão ouvir barulho de chuva, não vão ouvir vento, não vão ouvir trovão, não vão ouvir nada, mas esse vale aqui vai encher de água, vocês vão ver algo fora do comum, não vão saber a origem, mas vai se encher de água, a terra estava seca na época, e vai encher de água, vocês não vão ouvir nada disso. Mas vocês acham que isso é muita coisa para Deus? Não, não é nada. E Deus ainda vai entregar Moabe. Moabe será vencida. Moabe será derrotada. Moabe será destruída. Deus trouxe a mensagem, trouxe a palavra. O que vai acontecer, mostrando o poder de Deus. Deus sempre está nos trazendo milagre. Deus sempre está se revelando de maneira poderosa para quê? Para que nós nos convertamos a Ele, sabendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E, portanto, nós temos que nos render a Ele. E aconteceu que ao raiar do dia seguinte, na hora do sacrifício matinal, muita água veio descendo da direção de Edom,
e alagou toda a região. Assim que os moabitas tomaram conhecimento que os reis tinham vindo atacá-lo, todos que eram capazes de empunhar armas, das crianças ao mais idosos, foram todos convocados e tomaram posição de guerra na fronteira. Ao alvorecer do dia seguinte, quando se levantaram e o sol começou a refletir o seu brilho sobre as águas, os moabitas viram de longe aquelas águas vermelhas que lhe pareceu como sangue. Então exclamaram assustados: é sangue! Certamente aqueles reis lutaram entre si e se mataram uns aos outros. E agora Moabe a pilhagem. Mas quando eles se aproximaram do acampamento dos israelitas, estes ergueram e os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território dos moabitas e os arrasaram. Destruíram as cidades, e à medida que as tropas iam passando por sobre os campos férteis, ia jogando pedras. Cada homem lançava a sua até que todo o solo cultivável ficasse coberto. Taparam todas as nascentes, derrubaram todas as árvores frutíferas. Restou apenas a cidade de Kir-Karest, que é a capital de Moabe, sobre suas próprias pedras. Contudo, soldados armados de atiradeira a cercaram e também atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que seria vencido, conduziu pessoalmente 700 homens hábeis na luta com espada, a fim de forçarem a passagem até o rei de Edom, mas não teve sucesso. Então tomou seu filho mais velho, que seria o futuro sucessor do seu trono, e o sacrificou ao Deus dos Moabitas, o Deus Camos, que é o Deus Moabita, sobre o muro da cidade. Essa atitude provocou grande ira divina em Israel. Por esse motivo, eles se retiraram e voltaram para sua terra. Nós vemos aqui então a palavra de Deus se cumprir. Quando eles, no amanhecer, ao raiar do dia, de repente eles viram aquela água descendo lá da serra, e aqueles campos ali, aquela planície cheia de água, como Deus tinha falado. A palavra de Deus se cumpriu. De onde veio a água nós sabemos, não se fala, mas encheu ali, desceu, então aquela planície se encheu de água. Os moabitas, ao raiar do dia, convocam, ficou sabendo que os 3 reis, o rei de Edom, de Judá e de Israel, estavam ali para atacar na fronteira. Convoca todo mundo, desde o menor ao mais idoso, todos que tinham condição de empunhar uma arma, convoca todo mundo para atacar. E ao amanhecer, quando eles olham lá na planície, como o sol estava amanhecendo o dia, o sol ali em reflexo com aquela água, onde estava ali antes não existia, eles viram a água avermelhada. Então falou: é sangue. A água está cheia de sangue. Esses 3 reis devem ter brigado entre si. Israel deve ter brigado com Judá, ou com os Edom, com Edomitas, e se destruíram, estão cheios de sangue lá, estão cheios de mortos. E partiram então para atacar. Falou: não, vamos lá recolher, porque se mataram, então nós vamos pegar o despojos, vamos pegar as coisas, né? Seria alimentação, cavalos, carroça. Só que chegaram lá, não era nada disso, ao contrário. Aí então eles se levantaram, Israel se levantou, Judá e Edom, e atacaram, e houve uma grande matança. E eles invadiram então a região dos Moabitas, e nas terras férteis onde existia plantações, foram jogando, cada um jogava pedras, destruiu toda a plantação, estava com animais e tudo, e jogaram pedras, ou seja, acabou-se a plantação. E depois o próprio rei separou 700 homens e partiu para Edom para atacar, queria matar o rei de Edom, mas foi destruído. Então, naquele desespero, o Deus dos Moabitas, era um tal de Deus Camos, ele pegou o filho mais velho dele e sacrificou.
matou o filho dele e oferecesse Deus cabras. Uma situação que foi tão vergonhosa, extremamente violenta aquilo, que os próprios reis de Israel, quando viram aquela situação, já tinham vencido mesmo a guerra, viraram as costas e foram embora. Porque uma situação totalmente inaceitável, vendo o pai sacrificar o filho em prol de um demônio qualquer. Mas nós vimos que a palavra de Deus se cumpriu. Deus falou e aconteceu. Falou que viria uma água, não saberia de onde. Aconteceu. Mas as coisas de Deus são perfeitas. Por que ele enviou água? Exatamente sabendo que o povo iria olhar pela manhã, a água iria ter um outro pensamento. E foi exatamente o que fez. Quando eles viram na água ali, de acordo com o reflexo do sol, imaginou que era vermelho, imaginou que fosse sangue. As coisas de Deus é perfeita. Ninguém poderia imaginar que, digamos, que essa estratégia, que Deus usaria essa estratégia para entregar os inimigos nas mãos dele. Então, às vezes, nós ficamos olhando para a situação, não sei como vou vencer a situação. Deixa nas mãos do Senhor. Nós não sabemos como Deus vai agir, mas Ele é o Criador de tudo. E Ele faz. 2 Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Deus. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: O que posso fazer por ti? Diz-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Certo dia, a esposa de um daqueles profetas, daqueles homens de Deus, veio até Eliseu e falou: Olha, você sabe como meu marido era fiel, ele era um homem de Deus, amava a Deus acima de qualquer coisa, ele morreu. Mas ele tinha muitas dívidas, agora vem um credor, agora vai levar meu filho para trabalhar como escravo, para pagar a dívida. Que era um homem de Deus. Como falei agora há pouco em relação a Pedro, agora novamente ao homem de Deus, ele não tinha dinheiro, ele morreu, deixou dívidas. Porque não fazia campanhas, não ficava passando envelope, não ficava na televisão pedindo dinheiro, pedindo oferta, não ficava mandando carnês, não ficava vendendo lenço, água ou qualquer porcaria. É por esse motivo. Não ficava falando que está ungindo isso, ungindo aquilo, pedindo dinheiro. Falava-se da palavra de Deus. Ele morreu, deixou a família em dívida. Ah, você vai dizer é maldição? Não. Não é. Mas existe provisão de Deus e nós vamos ver agora. Ela veio diante do homem de Deus. Ele falou: escuta, o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Não tem nada. Só tem um pouco de azeite. É a única coisa que eu tenho. Mas hoje, quando um desses pastores famosos aí morrem, o que existe é uma disputa sobre o patrimônio. Os filhos, parentes, membros, uma briga enorme para dividir o vasto patrimônio. Então Deus aqui deixou foi dito. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tanta quanto puderem recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos estes vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Flora, só tem o que? Um pouco de azeite. Então vai ao redor dos seus vizinhos aí todos aí. Pede vasilhas, vasos, pede emprestado. O máximo que você conseguir pedir emprestado. Leva para sua casa. Entra na sua casa e fecha a porta.
as pessoas falam em orar, não vou orar, eu vou pro monte. Aí vai, arruma uma corriola, um bando, aí vão pra lá, grita, esperneia, e fala que entrega a profecia, recebem profecia, é uma bagunça. Ou nos templos, ou qualquer lugar. Jesus ensinou assim, quando você quer falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta. E fala do teu pai que está em secreto, e ele ouvirá e responderá em secreto. Jesus, quando subia no monte naquela época, é porque ele não tinha privacidade. Daqui o profeta falou, vai, entra na sua casa, fecha a porta. Pega todas as vasilhas emprestadas, entra, fecha a porta lá com seus filhos e fica lá. E o que você vai fazer? Do azeite que você tem, começa a virar, colocar na vasilha, nessas vasilhas emprestadas, e vai enchendo as vasilhas. Deus dá condição. Ora a Deus. Mas não precisa estar fazendo esse tipo de coisa. Chamar um monte de irmão, irmã. Não, rapaz, não falamos com Deus. Falamos de forma tranquila. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele trazia. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos, traz-me mais uma vasilha. Ao que ele replicou, não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. E em seguida ela saiu, contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que ele orientou dizendo, vai agora, vende este óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverá em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Naquela época o azeite era moeda de circulação, era um valor caro, né? Era um alto valor, melhor dizendo. E ela foi, obedeceu ao homem de Deus, sem obediência nada consegue. Obedeceu, entrou, fechou a porta, já tinha pegado todas as vasilhas emprestadas, várias, uma quantidade enorme, colocou e daquela vasilhinha que ela tinha azeite, começou a virar numa daquelas emprestadas. E de acordo com ela virando, enchia, e o filho dela trazendo mais vasilha, ela foi enchendo, encheu todas, aí ela não sabia que enchia todas, falou com o filho, não dá, traz mais uma vasilha aí. A filha, não acabou, já está toda cheia. Nesse momento o azeite parou. Nós, às vezes, nós queremos, Deus me abençoa, eu quero que Deus me dê isso, me dê aquilo. Eu tenho citado várias vezes exemplos, Jesus, quando multiplicou os pães, os peixes, Jesus não fez aparecer uma montanha de pães ou uma montanha de peixes. Ele abençoou aqueles que tinha, e de acordo com os discípulos iam servindo, não parava, ia tirando, entregando. Todo mundo comeu e sobrou. Isso as 2 vezes que ele fez. Nós queremos ver, para mim saber que isso eu tenho que ter. E eu tenho visto várias vezes, várias pessoas, vários exemplos. Fala, pastor, eu não sei o que acontece. O meu salário não aumentou. Mas agora o meu salário está dando para pagar tudo. Eu pago tudo, não sobra dinheiro para não comprar isso, para não comprar aquilo. É a bênção de Deus. Quando nós somos honestos, nós somos sinceros, nós somos fiéis a Ele, essa é a bênção da multiplicação. Ele não vai fazer aparecer um monte. O que Eliseu perguntou para ela? O que você tem em casa? Ela não tem um pouco de azeite, é o suficiente. É o suficiente. Nós vimos também, quando Deus enviou Elias lá para a viúva, lá em Sarepta, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mas foi o suficiente para mantê-los 3 anos. Tanto Elias, como a viúva, como seu filho. Quando ele chegou lá, ela só tinha um pouquinho de farinha. Falou, nós vamos fazer agora um bolo de pães, vamos comer para depois esperar a morte. Estou juntando aqui uns gravetos para isso. Falou, não, primeiro faz aqui um bolinho para mim. Traga água, faz o bolinho primeiro para mim, depois para você. Ela obedeceu. Obediência ao homem de Deus. 3 anos. Não faltou água, nem alimentou, virava farinha lá e não acabava. Virava a vasilha de azeite e não acabava. 3 anos ficou assim. E agora Eliseu, da mesma forma,
ele faz com essa senhora. O que que tem? Então tá, vai lá. Entra, fecha sua porta. É você, seus filhos e Deus somente. Ela fez. Muito bem, agora você vende esse azeite. Paga todas as suas dívidas. Fica devendo nada a ninguém. E com o resto sobrado você vai viver com seus filhos. A provisão de Deus. O marido dela foi homem de Deus. Viveu por causa da palavra de Deus. E, infelizmente morreu, deixou dívida. Todas as dívidas estão sendo sanadas. Ela viverá com aquele pouco. É o maná do Senhor. É o maná do Senhor. Ao contrário do que nós vemos os pregadores modernos ensinarem a pregar. É uma prosperidade que não é bíblica, que não é verdade e não acontece. Nós temos que aprender nos ater ao Evangelho, a viver a palavra de Deus. É isso que nós temos que aprender a fazer. Nós lemos hoje o livro de 2 Reis, entramos no capítulo 4, lemos o capítulo 3 e entramos no 4. No 4 nós fomos até o versículo 7. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade, nós prosseguimos a partir do versículo 8. As respostas, os esclarecimentos estão na Bíblia. Nós não temos que viver acreditando nesse ou naquele pregador, mas nós acreditamos na palavra de Deus, porque é dela que vem toda a sabedoria. É nela que está a fonte de vida. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.